ACH 5543, Bioquímica 2. Esta aula foi preparada com o livro Princípios de Bioquímica de Leninger, sexta edição. Capítulo 23. Regulação hormonal e integração do metabolismo em mamíferos. Essa é a parte 1 desta aula. E ela vai abordar dois pontos. O ponto 23.1, hormônios e estruturas diferentes para funções diferentes, e o ponto 23.2, metabolismo específico para cada tecido. A divisão de trabalho. Essa é uma aula longa. E na sequência nós vamos ver algo que é de extrema importância, que é a regulação hormonal do metabolismo energético, obesidade e síndrome metabólica, diabetes tipo 2. Hormônios, estruturas diferentes para funções diferentes. É óbvio que o livro ele trata de muito mais hormônios que são necessários para entender o metabolismo primário. Então ele acaba abrangindo mais conceitos, né? Mas a gente vai se restringir a menos hormônios, praticamente só glucagon, insulina e algum outro aí. Mas enfim, vamos tentar discorrer um pouco sobre eles. Na definição do Leninger, sinais hormonais integram e coordenam as atividades metabólicas de diferentes tecidos e otimizam a alocação de combustíveis e precursores para cada órgão. Então, se você tem um corpo complexo com vários órgãos, você tem que ter alguma forma desses órgãos se comunicarem. Afinal de contas, você tem substrato no plasma sanguíneo percorrendo por entre eles. E muitos órgãos dependem de outros para exercer muito bem suas funções. A gente já sabe que o cérebro, por exemplo, depende muito do fígado. Muitos órgãos dependem do fígado, na verdade. E a forma de você integrar isso é mandar um sinal também pelo sangue. E esse sinal que vai ativar a célula à distância, ou células vizinhas, para poder fazer a alocação adequada de combustíveis, né? E esse sinal é diferente para cada tipo de mensagem que você quer mandar. O que são hormônios? Hormônios são pequenas moléculas ou proteínas. Pequenas moléculas, que ele quer dizer aí, são moléculas orgânicas, né? Então, por exemplo, você deve se lembrar da estrutura dos hormônios esteroides, estradiol, testosterona, progesterona. Isso são pequenas moléculas. E proteínas você já sabe o que é, são essas cadeias de aminoácidos, né? Então, hormônios são pequenas moléculas ou proteínas produzidas em um tecido, liberadas na circulação e transportadas a outros tecidos, nos quais agem por meio de receptores para produzir mudanças de atividades celulares. O que é importante saber aqui é quem são essas pequenas moléculas, quem são essas proteínas ou peptídeos. Qual tecido, de qual tecido que elas saem, né? Em qual tecido elas são produzidas, né? Quais são os receptores em que essas pequenas moléculas se associam? E qual que é essa mudança de atividade celular que é produzida quando o hormônio se liga em seu receptor? Então, nós vamos tentar passar por isso daí, pelo menos muito bem para glucagon e insulina, e mencionar alguns outros hormônios de relevância aí que você já conhece. Bom, de uma forma ainda mais geral, né, como que se dá essa sinalização que ele fala aqui, né, que você está utilizando a circulação para poder comunicar entre os órgãos, né? Então vamos dar uma olhada nisso. Então está aqui a sinalização pelo sistema neuroendócrino. Essa é uma figura grande, então vou ter que ampliar ela para mostrar para você. Nem tanto, porque aí a resolução fica ruim. Então, o que você vê aqui? Essa é a sinalização neuronal clássica. Por que estamos partindo daqui? Porque você também conecta a sua resposta biológica a eventos que ocorrem no ambiente. As suas sensações, o seu olfato, o seu tato, o seu paladar, a sua visão, e tudo isso é processado no córtex encefálico. Então isso gera um impulso nervoso e eu posso, ao longo, né, desses caminhos axônicos,
secretar pequenas moléculas que ativam neurotransmissores. Então, por exemplo, esses neurotransmissores eles são secretados em fendas sinápticas que podem, em algumas células, produzir secreção de alguma coisa, no músculo, contração muscular, então a acetilcolina é um clássico, né? Ou eu posso ativar um outro impulso nervoso e mandar isso para frente. Em geral, esse tipo de ação aqui ela é a curtas distâncias, na escala de micrômetros. É evidente que você sabe, né, que do cérebro você tem a medula espinal percorre seu corpo todo, né, onde está a coluna vertebral, e daí eu tenho ramificações, certo? Então eu consigo até estender um pouco mais isso daí. Mas, em geral, de neurônio para neurônio a gente está falando numa escala pequena, porque é mais ou menos essa distância aqui, a distância das fendas sinápticas, né? Ou seja, do lugar onde saiu a molécula sinalizadora para o seu alvo, é isso que eu quero dizer. Agora, existe um outro tipo de sinalização que é chamada de sinalização endócrina. Então, no caso aqui, a gente está usando como representante o pâncreas. O pâncreas ele é um órgão endócrino. Ele secreta substâncias na corrente sanguínea, que está representada aqui, que tem um vaso. E essas substâncias percorrem o plasma. Então, o coração bombeia o sangue e isso vai perfundir por todo o organismo. Esses hormônios, que são essas substâncias aqui, elas também atingem suas células-alvo. Então, pode ser, por exemplo, a célula-alvo muscular. E isso causa contração, ou causa mobilização, por exemplo, das reservas de glicogênio. E eu posso afetar várias outras células vizinhas no caminho. Então, isso daqui é o que ele vai chamar de sinalização pelo sistema neuroendócrino. Então, você tem esses dois tipos de sinalização ocorrendo no corpo. Essas moléculas são secretadas. Aí migram e vão encontrar seus respectivos receptores para fazer a ação biológica. Então, a pergunta agora é: como é que essas células irão atuar? Bom, então, para eu falar disso para você, eu vou ter que mostrar mecanismos gerais de sinalização por hormônio. Então, vamos lá. Esse é um mecanismo clássico de sinalização hormonal. Então, eu tenho uma célula, que é a membrana plasmática da célula, o hormônio se associa a seu receptor, isso daqui vai produzir uma resposta biológica, porque esse hormônio, nesse caso aqui, ele não é capaz de atravessar, eu não tenho como conduzir essa mensagem para dentro, mas eu posso fazer de forma indireta. Eu posso ativar uma proteína que produz um segundo mensageiro, o CMP. Nós vamos falar um pouco mais disso hoje. E o CMP, aí sim, ele transmite isso para outras coisas, para produzir resposta biológica. Ele pode, por exemplo, ativar proteínas sinases, né? Então, esse é um dos mecanismos clássicos, é um mecanismo que a gente mais vai falar. Você já conhece isso, eu já mostrei isso em outra oportunidade, na aula de regulação metabólica, né? Que a gente falou que eu posso ter sinais extracelulares que ativam o receptor, e esse sinal extracelular vai, em última instância, mudar a expressão gênica, produzir RNA mensageiro e aumentar a quantidade, por exemplo, de uma enzima. Se eu aumento a quantidade de enzima, eu aumento o meu V máximo, eu aumento a velocidade da via. Isso é uma coisa que nós vimos, né? Então, aí mostra exatamente qual é a consequência desse tipo de sinal. Segundo mecanismo geral de ação hormonal. Então, esse daí a gente vai chamar de mecanismo do receptor transmembranar, porque eu tenho um receptor transmembranar. O segundo mecanismo é o seguinte: eu tenho aqui o hormônio. Esse hormônio ele é solúvel na membrana. Esse aqui não é, não consegue atravessar, mas esse é. Ele atravessa a membrana, ele não tem uma carga negativa, por exemplo, para ser repelido, nem positiva. Atravessa a membrana e encontra uma proteína, em geral, aqui não está contado toda a história, certo? Mas em geral essa proteína fica no citosol, ele encontra ela no citosol e vai para o núcleo. Lá no núcleo, essa proteína, ela ajuda no posicionamento da RNA polimerase. E isso facilita a transcrição de vários genes alvos e produz a resposta biológica desejada.
esse receptor percebe que o meu receptor é esse daqui e o meu receptor é essa proteína aqui. Mas o meu receptor ele reside no núcleo quando ele faz a função dele, enquanto o outro reside na membrana. Um receptor que reside no núcleo, então a gente chama de receptor nuclear. Esse é o segundo mecanismo geral, né, de ação hormonal. A gente vai falar muito pouco disso, mas isso aqui que eu posso te dizer é que como funcionam os hormônios tireoidianos, o estradiol, a testosterona, progesterona, funcionam todos assim. São hormônios que se ligam em receptores nucleares para ativar a transcrição e mudar a resposta biológica. Eles são dessa forma, eles conseguem atravessar a célula, não precisam de um segundo mensageiro. Já esses outros hormônios aqui precisam de segundo mensageiro. Vantagens e desvantagens. Esse aqui eu preciso trabalhar com uma escala até menor que esse, né? Esse também é uma escala bem pequena. Mas a vantagem desse é que depois eu consigo amplificar a resposta. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, você já conhecia esse mecanismo e agora você foi apresentado a esse outro. De certa forma, você já foi apresentado a ele, né? Que é mais ou menos isso que ele está mostrando aqui, né? Um fator que é solúvel, liga aqui, ativa a transcrição e muda a quantidade de proteína que controla uma via. Seguindo a definição de hormônio, o que a gente ainda precisa saber? De onde veio o hormônio, certo? De qual tecido ele foi produzido? Como é a estrutura desse hormônio? Então a gente já sabe que pode ser pequenas moléculas ou proteínas, mas como que elas são produzidas? E como que é a sinalização intracelular que esse hormônio causa? Então vamos lá. Primeiro respondendo de onde veio o hormônio. Então vamos lá. De onde veio o hormônio? Está nesta imagem aqui. Isso aqui é uma representação de um corpo humanoide e as suas respectivas glândulas. Então, hormônios são produzidos no hipotálamo, são produzidos na hipófise, eles são produzidos na tireoide, que está aqui nessa altura, na paratireoide. Então, são os hormônios tireoidianos, são muito importantes aí. Aqui tem os hormônios muito interessantes, a gente vai falar bastante desses daqui. Os que são produzidos pelo pâncreas, você já conhece, né, glucagon e insulina. Os que são produzidos pelas glândulas suprarrenais ou epinefron, né, que é o rim, acima do rim, suprarrenal. E os que são produzidos pelo tecido adiposo. Então, esses hormônios aqui, que são produzidos nessa região, são importantíssimos. Abaixo deles, ovários em fêmeas também produzem hormônios e os testículos no macho. Então, esses são os pontos onde você produz os seus hormônios, né? São os órgãos que são produtores de hormônio em mamíferos, certo? Vários mamíferos têm isso daqui, né? Então a gente segue mais ou menos o plano de estrutura geral do mamífero. Aí cada região dessa produz o seu hormônio específico, que tem sua estrutura específica. Não vou detalhar todos, mas você vai conhecer alguns, que são os que têm maior relevância. Bom, a segunda pergunta, com relação à estrutura, como que são esses hormônios? Então, com relação à sua estrutura e classificação, isso está bem descrito na tabela 23.1. Então, aqui você tem uma tabela bem completa, né? O tipo, um exemplo, a via de síntese e o modo de ação. Então, por exemplo, hormônio peptídeo, que é uma cadeia ou duas cadeias de peptídeos, insulina e glucagon. Esses são os melhores exemplos, né? São produzidos por processamento proteolítico, vou mostrar o da insulina. E aí eles atuam em receptor de membrana plasmática e vão produzir o segundo mensageiro. Aí tem outros, catecolamina, adrenalina, que é produzido na glândula suprarrenal, né? E produzido a partir da tirosina, nós vamos ver isso também. Também faz a mesma coisa, atua em receptor de membrana plasmática e produz o segundo mensageiro. Eicosanoide, nós vimos em aulas anteriores aí, que são produzidos a partir do ácido araquidônico. Faz a mesma coisa, mas esse é um hormônio mais
de ação curta, né? Ele praticamente atua na própria célula que ele produziu ou na vizinha. Aí vem outros, esteroides, testosterona, vitamina D, esses daqui são todos derivados do colesterol, né? Por isso que ele coloca aqui. E aí sim, atuam em receptor nuclear. O colesterol é um lipídio, então ele atravessa a membrana. Esses daqui não atravessam, né? Esse daqui porque é muito grande, é uma proteína. Esse aqui na verdade é produzido na membrana, né? E esse daqui ele é solúvel, então ele acaba não atravessando. Ele é polar, né? Aí você tem outros com outras formas de síntese. Então, retinóide produzido a partir de vitamina A, o tireoide e o óxido nítrico, que atuam em receptores específicos. Bom, então com isso você vê que os hormônios eles são subdivididos em classes. Eu tenho classes que são de esteroide, eu tenho classes que são peptídeos, catecolaminas e vários outros tipos. A maioria dessa turma aqui, daqui para baixo, são pequenas moléculas. E esses daqui são pequenas proteínas, né? São peptídeos. Agora para a terceira pergunta. Como que é a sinalização intracelular desses hormônios? Como eles funcionam? Isso é que nós queremos saber, o mecanismo de ação deles. Então isso vai ser explicado, né, para você. Aqui é só para mostrar que essa setinha aqui, que o segundo mensageiro também pode fazer isso daqui. A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, em situações de perigo real. Então tá lá a leoa correndo atrás do gnu. Perigo imaginário. Atividade física. Hipoglicemia e exposição a baixas temperaturas, você produz uma sinalização que é muito parecida, uma sinalização hormonal que é praticamente a mesma em cada uma dessas situações, né? Então, qual que é essa regulação comum a essas respostas do organismo? Conheça aí o circuito hipotálamo pituitária adenocortical. Aqui o que você vê é uma representação do cérebro, certo? Então aqui você tem o hipotálamo, a pituitária, que é a adenohipófise. Aqui você tem os rins e aqui são as glândulas suprarrenais, né? Então eu estou mostrando para você pelo menos 3 pontos de produção hormonal. Então, quando você tem um estímulo que é processado pelo cérebro, esse estímulo ele pode disparar a resposta no hipotálamo que ativa a glândula pituitária, que produz ACTH, hormônio adrenocorticotrópico. Esse hormônio ele é secretado na circulação sanguínea e o coração bombeia o sangue e ele atinge as suas células-alvo, que são as células do córtex suprarrenal, e atinge a glândula renal, que secreta hormônios. Um deles, cortisol, você já conhece. Esse hormônio, inclusive, está relacionado ao estresse, né? Então ele vai diminuir até a sua resposta imune, sua resposta imune. E ele também vai, o ACTH vai estimular a glândula adrenal a produzir epinefrina, norepinefrina. Todos esses daqui são hormônios, cortisol, epinefrina, norepinefrina. E cada um tem uma resposta biológica que lhe é própria. Nós vamos nos concentrar mais na resposta desses daqui, das catecolaminas. Bom, como que eu sintetizo as catecolaminas dentro da glândula suprarrenal? O precursor delas é o aminoácido tirosina. Então, tirosina vai passar por uma série de modificações e produzir norepinefrina. Então, epinefra é aquela coisa que eu disse, né? Na vizinhança do rim. Néfron é rim. E perceba que aqui eu tenho um OH que eu tenho 2.
E aqui eu tenho aquele grupo, o aminoácido, né? Ele perdeu o grupo carboxílico aqui, ele ganhou um OH aqui e um grupo amino aqui. E aí está a estrutura da epinefrina. Nada mais é que uma norepinefrina metilada. Então, para quem não sabe, a epinefrina tem outro nome, adrenalina. Então, quando você está numa situação de lutar ou correr, enfim, que você tem que correr, você secreta isso. É esse hormônio aí que você secreta nos seus, na glândula acima dos rins, adrenalina. É dali que sai. E adrenalina e norepinefrina, eles são uma mistura, né? E sendo que a adrenalina, a epinefrina, ela constitui 80%. E coletivamente esses hormônios são chamados de catecolaminas porque eles têm uma estrutura parecida com o catecol. Essa é a estrutura do catecol. Claro, não está associado a isso que a gente está falando dos hormônios, mas só para você saber onde também se encontra isso. Você já pegou uma maçã, cortou ela ao meio, e você percebeu que a maçã vai ficando escura, vai ficando marrom. Aquilo é uma forma da planta se proteger de infecção por micro-organismos. O que acontece? As maçãs produzem muito catecol, que na presença de ar ele polimeriza, forma um polímero. E aí, como vai ter muita alternância entre ligação dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, acaba dando esse tom acastanhado escuro. Ok, produzimos hormônios. Agora, como que eles vão funcionar? Esses hormônios aí são hormônios que afetam receptores transmembranares, né? Então, esse é o mecanismo básico. Eu tenho um hormônio, um receptor, um conjunto de 3 proteínas G, alfa, beta, gama. A proteína G-alfa está ligada em GDP. E eu tenho uma proteína, uma enzima chamada adenilase ciclase que está inativa. Essa é a situação antes do hormônio ligar. Onde que vai estar isso daí? Isso vai estar, por exemplo, no tecido muscular, enfim, em vários outros tecidos que são no fígado, que são ativados por esses tipos de hormônio, né? No caso do norepinefrina e epinefrina, mais tecido muscular. Bom, se o hormônio se associa a seu receptor transmembranar, ele produz uma alteração na estrutura desse receptor, uma mudança conformacional, que é tal que permite que ele se associe melhor à proteína G-alfa. Ao fazer isso, ele deixa muito mais fácil a remoção do GDP por GTP. Então o GTP se encaixa aqui. Quando o GTP se encaixa na proteína G, a proteína G se dissocia do heterotrímero G-alfa, beta, gama. Então, beta e gama fica sozinho aqui e G-alfa, GTP, se associa a adenilase ciclase. A enzima que estava inativa agora está ativa. E o que ela faz? Ela converte ATP em CAMP, adenosina monofosfato cíclico. E isso vai produzir efeitos metabólicos. Então, esse cara aqui, ele é produzido para... o hormônio não entra, certo? Então, tem que gerar alguma outra resposta que transmita a presença do hormônio na membrana. O que é gerado? CMP. Agora, veja, a partir de uma molécula de hormônio, uma única molécula de hormônio, quantas moléculas de CMP não serão produzidas para adenilase ciclase? Então, esse é um efeito amplificado. Por isso que é tão rápida a resposta, esse tipo de resposta. Porque quando você está com medo, né? Então, por exemplo, você vai dar um seminário, a seu coração começa a bater mais rápido, né? Você está produzindo epinefrina, norepinefrina. Por que é tão violento e rápido? Porque é resposta amplificada. Bom, essa é a estrutura do ATP, adenosina e trifosfato. Então, aqui você tem a adenina, a ribose e o trifosfato. A adenilase ciclase ela cliva isso daqui e vai ciclar esse fosfato com esse OH. Então tá aí. Ela vai produzir pirofosfato e eu faço esse mediador aqui. Esse composto, que é o composto que vai ativar
enzimas downstream. Vamos contar um pouco essa história. Eu vou passar meio rápido porque a parte de vias metabólicas você já viu em outras aulas e pode reassistir. Então, o CMP estimula a proteína quinase A. Essa é a estrutura da proteína quinase A. Tem duas estruturas catalíticas e duas subunidades regulatórias, né? Então, é uma estrutura quaternária de 4 subunidades, duas catalíticas e duas regulatórias. 4 moléculas de CMP se associam a pKa, e aí eu retiro a subunidade catalítica da regulatória, e então a catalítica muda sua estrutura e passa a se tornar ativa. Então, se eu tenho vários CMPs, que foi produzido por amplificação, né, de várias conversões de ATP em CMP, eu vou ter várias pKas agora produzidas aí, ativas, né? Onde atua pKa? Essa enzima você conhece, fosforilase quinase. É a enzima que ativa a glicogênio fosforilase. Então a gente está falando aqui do metabolismo de glicogênio, né? Degradação de glicogênio. Eu estou querendo dar o gás, fugir do leão. Então tenho que degradar algo que me dê energia, né? Eu vi o leão, produzir adrenalina, tem que ter energia para mim para eu sair correndo. Então tenho que degradar glicogênio. Fosforilase quinase é essa proteína aqui que tem uma estrutura quaternária fantasticamente complexa e que tem essas subunidades beta, gama, delta. E a subunidade catalítica quinase aqui. Bom, o que acontece é que hormônios, né, as catecolaminas, ativam a pKa, da forma que você já viu, via receptor transmembranar ativando a adenilase ciclase. Quando isso ocorre, eu fosforilo as 4 subunidades beta dessa estrutura quaternária. E isso daqui deixa a enzima parcialmente ativa. Existem outras formas de você ativar isso. Pode ser impulso nervoso. Você consegue fazer contração muscular voluntária, certo? Você ergue um peso, você consegue levantar um saco de arroz porque voluntariamente você mandou um impulso e esse impulso controla os seus músculos, né? Então, eu posso ter também, seja por hormônio ou por impulso nervoso, na presença de cálcio, então o cálcio é necessário para a contração muscular, né? Ocupar outros sítios importantes, moduladores importantes da fosforilase cinase, que são esses daí, subunidade delta. Se eu tenho a combinação das duas coisas, isso deixa a enzima parcialmente ativa também. Mas se eu tenho a combinação das duas coisas, eu tenho a fosforilase cinase totalmente ativada. Então, isso vai acontecer naturalmente, certo? Porque isso daqui foi o susto do leão, essa parte aqui, ativou. E isso daqui é você querendo correr. Você contraiu voluntariamente. Então, a enzima está bem ativa. As enzimas vão ficar prontas para degradar o glicogênio. Fosforilase cinase, você deve se lembrar, ela pega glicogênio, fosforilase B, que está inativa, e que é essa daqui, ó. Lembra? Glicogênio, fosforilase, não sei se você lembra da situação aqui. Então eu tenho glicogênio polimerizado, que é a ligação a FUN6, glicogênio fosforilase, ela é a primeira enzima da degradação do glicogênio, que fosforila o glicogênio produzindo glicose 1-fosfato. Depois eu tenho a atividade transferase, que vai pegar essas três unidades de glicose e colocar aqui. Essa mesma enzima tem uma atividade a glicosidase alfa-6, liberta glicose, depois eu degrado com a mesma fosforilase isso daqui e produzo glicose e energia para correr. Bom, então é dessa enzima que eu estou falando, da primeira enzima da degradação do glicogênio. Glicogênio fosforilase é fosforilada pela fosforilase cinase. E aí, a glicogênio fosforilase está ativa e vai degradar grandes quantidades de glicogênio. Então, imagina, pKa fosforilou essa, mas não vai ser uma, vai ser várias. E essa daqui vai fosforilar várias dessas. Então, essa resposta é amplificada, como você vê, né? E partiu de uma única molécula hormonal. Aí sim, depois que essas coisas estão ativas, né, você tem exatamente esse percurso aqui. A glicogênio fosforilase produz glicose 1-fosfato, que você já pode usar. E aí eu tenho produção desse polímero de ligações alfa-1,4 desramificado,
que a fosforilase vai tratar como substrato. Depois disso, eu pego glicogênio 1-fosfato, transformo em glicogênio 6-fosfato, por ação da fosfoglicomutase, você já se lembra desse mecanismo aqui. E com glicose 1-fosfato, se eu usar, a fosfoglicomutase transforma a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato, e com glicose 6-fosfato eu desço aqui e produzo a quantidade de energia de interesse. Como? Eu vou, no caso aqui, produzir bastante piruvato. Não vem para cá, né? A gente sabe que numa situação que você está correndo, você vai fazer fermentação láctica. Raramente você vem para cá. Talvez quando você, nessa situação, sim, você vai dar um seminário, você fica nervoso, você não vai ter aquela explosão. Então o que vai acontecer é que esse piruvato produzido não vai virar lactato, ele vem para cá e aí sim você degrada na mitocôndria e depois isso entra na fosforilação oxidativa e gera ATP e energia para você, o que acaba não resolvendo muito porque você não controla o seu impulso nervoso. Mas isso conta um pouco da história, conta como é que a partir desse impulso, desse primeiro contato, você gerou a resposta que dá energia para fugir do leão. Então, isso ocorre sempre que você está em um perigo real. Então, é exatamente isso que está acontecendo com ambos, né? Com a leoa que quer correr e com o gnu também. E na atividade física, você faz a contração muscular voluntária. Então, os movimentos, as surpresas que você tem durante o jogo de futebol faz com que você mude estratégias e acabe recrutando músculos mais ou menos, dependendo desses sustos, e produz bastante adrenalina, acaba gastando bastante glicogênio aí, pelo menos no começo dessa prática. E em baixas temperaturas também você acaba produzindo um pouco disso daí para poder gerar calor, esse calor que é necessário para aquecer o seu corpo. Bom, nós já vimos isso, mas vale a pena dar uma revisada aqui. Como que a síntese de glicogênio é regulada? Eu preciso falar disso para poder conectar com os hormônios. A gente já falou de dois aqui, da epinefrina e norepinefrina. Então você deve lembrar disso. Glicogênio eu degrado com a glicogênio fosforilase e produzo glicose. A síntese de glicogênio eu faço o contrário. Glicose, produzo glicose 6-fosfato, glicose 1-fosfato e converto isso em UDP-glicose. E aí você tem glicogênio N-resíduos com UDP-glicose e a ação da glicogênio sintase, eu produzo glicogênio N+1. Essas duas enzimas são chaves. A fosforilase que você já viu como regula e a sintase que a gente vai ver agora, rever agora como regula. Então, a degradação, vamos lá, né? Epinefrina ou impulso nervoso vai ativar a fosforilase, que transforma a fosforilase inativa em fosforilase ativa, eu degrado o glicogênio. Ok, isso você já sabe. Se eu tenho a degradação atuando, a síntese não pode atuar. Então, a mesma enzima vai ter que, ou uma outra enzima, vai ter que fosforilar a sintase. A sintase desfosforilada é ativa, a sintase fosforilada é inativa. Aí sim, enquanto uma coisa ocorre, a outra não ocorre. Mas então a pergunta é, e quando é que vai ocorrer a síntese? Bom, a síntese do glicogênio é promovida por um hormônio peptídeo chamado insulina. Então, a insulina, ela tem essa cara aí, ela tem duas cadeias, a cadeia A e ela tem a cadeia B, como você está vendo aí. Bom, e essas duas cadeias aqui, elas sofrem um processamento e elas formam pontes de sulfeto e formam essa estrutura hormonal que você está vendo nessa imagem. Deixa eu mostrar um pouco essa coisa do processamento da insulina para você, porque eu acho que pode ser útil. Vários hormônios são produzidos da mesma forma, né, por esse processamento proteolítico. Eu acho que isso vai ser, de certa forma, útil para você. Então, veja aqui, nós temos a insulina. A insulina é produzida como um grande precursor. Então, você vê que ele já colocou posicionado aqui para formar aquelas pontes de sulfeto.
E ela não só tem as cadeias A e B, ela tem uma cadeia C aqui. Então, o que acontece? A sequência sinalizadora vai levar ela para a organela onde ela sofre o processamento, onde tem as proteases. Aí, essa sequência tem que ser removida do peptídeo final. Então, está aqui. Com isso, eu produzo pró-insulina. Então, partir de pré-pró-insulina para pró-insulina, que é esse peptídeo aqui. Ainda tem o A, o B e o C que eu não quero. Uma outra protease remove o peptídeo C quando essas duas coisas aqui formarem pontos de sulfeto. O citosol ele é extremamente redutor, então está sempre assim. Então eu sou obrigado a sequestrar insulina em pequenas vesículas. Essas vesículas elas não são tão redutoras, então dá tempo de formar essas ligações aqui. Então eu tenho uma oxidação biológica aqui. E nessa hora faz sentido retirar o peptídeo, porque se eu tirar antes, essas cadeias podem não se encontrar para formar a ligação que eu mostrei. Aí depois, retirando o peptídeo C, você tem a insulina madura. Uma série de hormônios passa por coisas dessa natureza. O que eu quero dizer, passa por essas clivagens proteolíticas. Então não é necessário para o corpo ter hormônio sempre de prontidão e é só secretar ele. Ele vai produzindo com a necessidade e essa clivagem ocorre mediante a necessidade também. E essa é a estrutura da insulina. Então ela é um pouquinho globular até, né? Um hormônio peptídeo, um glóbulo pequenininho aí. Isso aqui seria uma forma de representar em uma bidimensão, né? Como que você tem a insulina organizada. Então eu tenho uma ponte de disulfeto intramolecular e duas pontes de sulfeto intermolecular entre as cadeias A e B. E insulina é o hormônio que controla a síntese de glicogênio. Claro, é o hormônio da abundância, então se eu tenho abundância, eu vou sintetizar glicogênio aí. Como que ela faz isso? Ela se liga a um receptor transmembranar, o receptor de insulina, que está representado aqui para você. Ele tem duas cadeias alfa e duas cadeias beta unidas por pontes de disulfeto. Aqui eu tenho um domínio sinase e eu tenho um resíduo de tirosina, que esse domínio pode autofosforilar na presença do hormônio. Agora, como que funciona isso? Bom, a via que a insulina ativa é chamada via PI3K. A gente já vai saber porque tem esse nome aí. Então esse é o receptor de insulina. Acompanhe aqui detalhadamente, porque essa animação ela vai ajudar você a entender. Então a insulina ligou, então está lá o I. Insulina ligou no seu hormônio. Quando ela faz isso no seu receptor, a insulina é o hormônio, né? Ligou em seu receptor, então ela ativa o domínio sinase da subunidade beta. Então está fosforilado aquelas tirosinas lá. Esse termo é importante. A tirosina agora é um ponto de ancoragem para outra proteína, chamada IRS. O receptor, o substrato do receptor de insulina. Então se associou aí. Mas o fato dele se associar aí em um domínio que é a quinase vai fazer com que ele seja também fosforilado. Agora o IRS, o substrato do receptor de insulina, ele torna-se o novo ponto de ancoragem para outra proteína, chamada PI3K. PI3K, ou fosfatidil-inositol 3-quinase, ou 3-cinase, por isso que é o nome dessa via aí, é a enzima que converte fosfatidil-inositol de fosfato, então você já sabe o que é isso, né? É um lipídio que tem a cabeça polar dele é um açúcar, inositol, difosforilado. Essa enzima, ela converte fosfatidil-inositol difosfato em fosfatidil-inositol trifosfato. Estruturalmente, essa é a estrutura do fosfatidil-inositol difosfato, né? Então você tem um lipídio aqui, outro lipídio aqui, o glicerol, isso é um glicerofosfolipídio, certo? Já sabemos como se faz isso daqui, faz o ácido fosfatídico, depois eu ponho a minha cabeça polar de interesse, aqui ele colocou um inositol, e esse inositol está difosforilado. Eu não conto esse fosfato, né? Esse aqui faz parte do fosfolipídio. Conto esses daqui. Fosfatidil-inositol 3-cinase, ela gasta ATP para colocar o terceiro fosfato aqui. Aí forma o
PI3, né, o fosfatidil-inositol 3 trifosfato, que é esse daqui. O que o fosfatidil-inositol trifosfato é? É só usar o raciocínio. Ó. Isso aqui, beta, ponto de ancoragem para RS. E RS, ponto de ancoragem para PI3K. E PI3 é um ponto de ancoragem para outra proteína, a fosfodiesterase quinase, que uma vez ancorada, aí ela está ativa. É também ponto de ancoragem de uma enzima chamada PKB, proteína quinase B. E PDK, fosforila PKB. E uma vez que PKB está ativa, ela se torna solúvel no citosol. Então ela se desprende do inositol trifosfatado e tem acesso ao citosol. E lá ela vai atuar nas suas proteínas-alvo. Veja, isso aqui é um hormônio, certo? Eu ativei o quê? Eu ativei uma cascata enzimática, isso é uma enzima. Então, esse hormônio aqui vai ativar esse. Então, isso aqui ainda é 1 para 1, 1 para 1, certo? Mas a partir daqui já não é mais 1 para 1. Quantas moléculas de fosfatidil-inositol de fosfato eu vou preparar aqui? Inúmeras. Quantas moléculas de PKB eu vou fosforilar? Inúmeras. Então, esse é um processo amplificado. PKB, ele faz basicamente duas coisas. Inativa a glicogênio sintase sinase, que é a enzima que fosforila a glicogênio sintase. Lembra? Glicogênio sintase fosforilada não serve para nada, não sintetiza glicogênio. Aí, se GSK3 está fosforilada, ela não atua mais. Faz sentido? Claro, eu tenho a indicação extracelular da abundância. Vamos armazenar glicogênio? Então eu paro de inibir a síntese, que é essa que essa enzima faz. PKB também ativa uma fosfatase chamada PP1, proteína fosfatase 1. Ela está inativa e aí eu tenho que produzir essa fosfatase agora ativa. Ela tem um papel importante, né? Já veremos. Além disso, bom, e aí vai fazer a mobilização dos combustíveis. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E PKB também tem ação sobre a expressão gênica e tem uma coisa importante que ela faz. Ela facilita o transporte de transportadores GLUT4. Esses transportadores GLUT4, eles vão para a membrana plasmática, certo? São transportadores de glicose. Então é óbvio, tem muita glicose aqui fora. A insulina está dizendo isso, mas se eu tiver só um transportador, eu não vou ter o aporte necessário disso para poder armazenar ou para poder gastar o combustível. Então o que ocorre é PKB faz com que migrem mais transportadores nas vesículas que se fundam à membrana, e aí eu tenho um aumento do aporte de glicose para fazer aquilo que a célula mais quer. E existem outras vias também da insulina que acabam afetando a expressão gênica e transporte de glicose. Contemple aí. Essa é a via da fosfatidil-inositol trifosfato quinase. Então nós produzimos um GSK inativo e um PP1 ativo. Bom, eu coloquei isso daqui para você lembrar o que está acontecendo aqui. Para sintetizar glicogênio, o que eu preciso fazer? Eu preciso desfosforilar essa para impedir a degradação do glicogênio e desfosforilar essa para sintetizar, né, para ativar a glicogênio sintase. Então, se eu conseguisse ter uma fosfatase que fizesse essas coisas para mim, seria muito bom. Ela está aqui. Então, PP1 faz isso. Desfosforila glicogênio sintase e desfosforila fosforilase B. Desculpa, fosforilase A vira fosforilase B. Então, eu não degrado mais glicogênio e tenho o passe livre para fazer síntese. Quem fez isso, na verdade, foi o estímulo da insulina. Então, toda vez que você faz uma refeição, você produz insulina e a insulina cria essa resposta. Com isso você viu que, pelo menos o tecido muscular, né, eu consigo ter esse aporte aí. Mas o cérebro ele tem uma demanda de 120 gramas de glicose por dia. Então não é só o músculo que precisa de substrato, né? Então a gente tem que atender essas demandas do cérebro. Bom, como que é a regulação
do metabolismo do glicogênio, em particular a degradação do glicogênio hepático. Isso aí vai ocorrer muito mais quando você está num período de jejum. Na sua refeição você tem um pico de glicose, o cérebro se alimenta disso. No jejum vai acontecer coisas diferentes. Então, no músculo, a epinefrina ativa a degradação de glicogênio quando você está no jejum, certo? A gente não está falando mais da abundância aqui, certo? Deixei bem claro, jejum. No fígado, veja que esse slide aqui está em roxo, né? Ele trata da degradação no hepatócito, isso aqui é o hepatócito. O hormônio que atua é glucagon, mas o que ele vai fazer é essencialmente a mesma coisa que a epinefrina fez no músculo. Glucagon se liga a um receptor transmembranar que vai mudar de conformação, fazer GDP se tornar a subunidade alfa se tornar GTP alfa, que liga a adenilaciclase, que vai produzir uma resposta biológica. Onde glucagon é produzido, aí isso é bom porque eu já falo para você também onde a insulina é produzida, né? Embora eu acho que você já sabe. Então aqui é uma anatomia simples humana, né? Coração, fígado, que é importantíssimo, e eu espero que nessa aula eu convença você disso. Estômago, na aula que vem também. Rim, bexiga e pâncreas, que está aqui atrás. Não sei se você viu, o estômago está aqui, o pâncreas é essa coisa que tem meio o formato de uma pera aqui. Esse é o pâncreas. O que o pâncreas tem de especial? O pâncreas tem um duto, ele tem essas células aqui em volta, que é o acino pancreático, que vai secretar aquelas enzimas que a gente viu do metabolismo, né, de aminoácidos. E você tem eritrócitos, são células que transportam oxigênio para os tecidos, para o tecido pancreático. Você tem o acino pancreático, que são essas células aqui que produzem aqueles zimogênios, que nós vimos que sofrem proteólise e ficam ativados para poder degradar proteínas do bolo alimentar, passaram pelo estômago, que entraram no duodeno. E no meio disso tudo tem uma estrutura histológica de interesse, que são as ilhotas de Langerhans, em homenagem à pessoa que descobriu elas. Essas ilhotas, elas são constituídas de várias células. Células delta, que nós falaremos na próxima aula, são células que produzem somatostatina. Células beta, que produzem insulina, produzem e secretam insulina. E células alfa, que produzem e secretam glucagon. Então, é evidente que o pâncreas ele faz as duas coisas, né? Ele percebe quando tem glicose em abundância, secreta insulina, e percebe quando tem glicose em deficiência e secreta glucagon, para reorganizar todo o metabolismo do corpo. Então daí você vê um órgão que é praticamente essencial. Se você perde o pâncreas, você em poucos dias morre, né? Você pode ver histórias tristes aí. Então, por exemplo, Steve Jobs, ele teve um câncer de pâncreas, morreu. É um órgão essencial e nós não temos ainda, enfim, talvez com impressão 3D, essas coisas aí melhore, mas a gente não tem como substituí-lo. O que acontece quando o glucagon ativa o receptor transmembrana? Ele ativa a adenilaciclase, e aí, né, a minha proteína G heterotrimérica, que estava com GDP, passa a ter GTP, a adenilaciclase converte ATP em CMP, segundo mensageiro. Milhares de moléculas serão produzidas a partir de uma única molécula de glucagon. O CMP ativa a pKa, pKa está ativa, tudo que está em verde está ativo, né, ou está atuando. Né? pKa vai ativar a fosforilase sinase, que ativa a fosforilase B em fosforilase A, e aí eu degrado glicogênio, porque eu vou ativar a glicogênio fosforilase, e aí começa toda essa cascata de degradação que você já conhece. E aí segue. Né? Eu tenho a produção de, a partir de glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato, glicose 6-fosfato segue a via glicolítica. Eu posso fazer várias coisas aqui, certo? Mas como eu poderia, sem dúvida, ir para a glicólise, mas nessa situação de jejum, e nós vamos ver isso melhor na próxima aula, o interessante aqui é alimentar quem tem uma altíssima demanda por glicose. Isso é o cérebro. Então, eu vou chegar até aqui, eu vou produzir glicose 6-fosfato, mas pouquíssimo disso vem para cá. Né? Então, qual que é o destino dessa glicose 6-fosfato?
O destino é o lúmen do retículo endoplasmático, onde tem a glicose 6-fosfatase, que retira o fosfato, e aí essa glicose produzida ela é transportada por um transportador GLUT2 e entregue no capilar. Isso eleva a concentração de glicose no sangue e isso é capturado pelo cérebro. E aí o cérebro ele fica bem, porque você atendeu às necessidades fisiológicas dessa demanda intensa do cérebro, 120 gramas de glicose por dia. Quando ocorre isso? Quando você tem um perigo imaginário, então você está trabalhando o cérebro tem essa demanda, ele vai acionar as células hepáticas, você vai produzir glucagon também. Quando você tem hipoglicemia, então esse é um caso clássico, né? A pessoa está algumas horas, mais de 3 horas sem comer e você sente aquela baixa um pouco no seu desempenho, mas depois volta, né? Esse é o ponto que você começou a aumentar os níveis de glucagon e produzir mais glicose a partir do fígado, né? Degradando o glicogênio hepático para atender as necessidades do cérebro. Então isso já é o aviso de que você precisa comer. E o cérebro agradece porque ele precisava ser atendido. Então esse vai ser o circuito aí que será ativado via glucagon para atender às necessidades do cérebro. Bom, o que mais nós precisamos falar aqui? Vamos agora mudar de assunto. Então agora a gente vai falar do metabolismo específico para cada tecido e ver a divisão do trabalho. Porque agora que você conhece como que se dá essa regulação via hormonal, então a próxima pergunta é: mas o corpo ele é constituído de vários órgãos, vários tecidos. Como é que ocorre essa integração metabólica tão complexa em relação a essa coordenação do uso de combustíveis? Então vamos dar uma olhada lá nisso daqui para ajudar você a pensar um pouco aqui sobre isso. Então, Lehninger ele facilitou bastante a coisa, ele representou isso dessa forma aqui. Esse esquema é fantástico. Então ele disse para você todas as coisas que estão envolvidas. Basicamente o que será estudado são esses órgãos aqui. A gente vai falar muito pouco disso, né? Vai falar só de questões de absorção e transporte, mas os maiores players, né, os jogadores dessa situação aqui é o fígado, pâncreas, que atuam mesmo, né, o tecido adiposo e o músculo esquelético, né? O cérebro acaba sendo mais beneficiado, o sistema linfático vai transportar essas coisas e o coração acaba sendo beneficiado também. Vamos estudar essas coisas individualmente. Então, o que cada um faz? Agora você vai ver qual que é a função de cada um desses tecidos. Pâncreas. Você já conhece duas coisas que ele faz. Ele secreta insulina e glucagon em função da concentração de glicose do organismo. Eu vou mostrar para você como isso ocorre na próxima aula em relação à concentração de glicose que ativa a produção de insulina. Fígado. O fígado, se você tivesse que dar uma profissão ao fígado, ele seria o químico do corpo. Então, o fígado faz tudo. Ele processa carboidratos, lipídios, proteínas, produz corpos cetônicos, manda glicose para outros tecidos. Ele converte excesso de nitrogênio em ureia e pega esses alfa-cetoácidos para poder produzir glicose, enfim. Ele faz uma série de coisas. No fim das contas, esse seria o seu segundo órgão essencial. E é importante que ele tenha essa propriedade autorregenerativa, né? Ainda que parcial. E por isso que é importante você ter atenção com os cuidados hepáticos aí. Não abusar de etilismo, bebidas alcoólicas, porque pode prejudicar um órgão que é vital. Se tem uma falência hepática, a pessoa pode morrer. Veia porta. Então essa veia é uma veia que transporta nutrientes do intestino diretamente para o fígado. Então ela é importante, enfim, mas para você conhecer que ela existe. Ela tem uma certa absorção aqui, vai ter esse trabalho direto para o fígado aí. Intestino delgado também, a gente já sabe o que ele faz, né? Logo depois que você, por exemplo, para lipídio, né? Quando você emulsionou lá com os sais da bile os lipídios,
esses lipídios eles vão ser resterificados aqui, depois eles podem ser transportados pelo sistema linfático. O músculo esquelético, ele gasta ATP e faz trabalho mecânico. Ponto. Isso a gente já viu até na CH5542, no funcionamento do músculo. Basicamente é isso. Mas é óbvio que ele tem reserva de glicogênio, ele também faz outras operações metabólicas, né? Tecido adiposo. Os lipídios são a mais importante reserva que temos, porque, como eu já disse em outras aulas, nós somos os seres das longas jornadas. Então, por isso que nós temos esse tecido aí, para poder permitir que você faça essas longas jornadas. Então, ele sintetiza, armazena e mobiliza esses triacilgliceróis que são necessários para alimentar todos os outros tecidos quando você está, por exemplo, em longos períodos de jejum. É óbvio, desde que você não abuse isso, né? Não leve à inanição, jejum extremo. Os tecidos linfáticos, o sistema linfático ele vai transportar esses lipídios, né? E o coração ele é igual ao músculo, então ele usa ATP para bombear sangue, ele vai se beneficiar de substratos que o fígado envia para ele, assim como o cérebro. O cérebro, a gente já viu que ele também tem um papel hormonal, né? Tem hipotálamo, pituitária lá, que vão transmitir o sinal ambiental para os órgãos que produzem hormônios, por exemplo, as glândulas suprarrenais, né? E ele, de certa forma, vai integrar esses sinais do corpo com o ambiente. Então, isso aí é o que o Leninger tinha que mostrar dessas coisas aqui, né, em relação ao metabolismo específico de cada tecido. Mas, enfim, nós não vamos lidar tão especificamente em todos eles, e o enfoque, em geral, é dado no químico do corpo, que é o fígado, né? Então, vamos lá. Qual é o destino dos carboidratos no fígado? Então, a gente vai ter esse enfoque aí, enfoque no fígado, pelo menos nesses próximos slides aí. Então, destinos de carboidratos no fígado. Então, o carboidrato está lá, eu tenho glicose da alimentação, comi uma feijoada, comi um PF, aí, uma alimentação com carboidratos. O fígado ele tem uma enzima chamada glicoquinase, que tem um km alto, 10 milimolar. Então, eu tenho que realmente ter feito uma nutrição bem farta, um nível de glicose bem alto, e aí sim a glicose ela é fosforilada pela glicoquinase. E essa glicose, o fígado ele simplesmente pode, num momento de grande abundância, repassar para o sangue. E isso leva até o cérebro para atender as necessidades do cérebro. Se há de fato uma grande abundância de glicose e a gente estava numa situação de jejum, muito do glicogênio hepático já tinha sido gasto. Então o fígado aproveita esse excesso, né, enquanto eu tenho concentração acima de 10 milimolar aqui, né, para produzir o seu açúcar de reserva, glicogênio. É necessário ter esse glicogênio para manter o cérebro bem na situação de jejum. Se o excesso se mantém, então sim, o fígado merece também um pouco para ele. Ele vai converter pela glicose 6-fosfato em piruvato. O piruvato é convertido em acetil-CoA pelo complexo piruvato deshidrogenase, que você já sabe. E a acetil-CoA ela entra no ciclo do ácido cítrico, produz CO2 e espécies aqui, NADH e FADH2, que transportam elétrons para a cadeia respiratória, que utiliza o gradiente de prótons para converter ADP em ATP energia. Então, em grande excesso, eu tenho a energia que vem da glicose para o fígado. Mas eu tenho que ter um largo excesso disso. Isso ocorre nos primeiros minutos, primeiras meia hora da alimentação, antes de você ter a redução, 1 hora no máximo, né, da concentração de glicose no plasma. Mas se isso aqui está muito elevado e eu tenho grande abundância desses precursor, eu posso fazer outras coisas. Então, por exemplo, eu posso pegar acetil-CoA que acumula e divergir para a síntese de colesterol. E com colesterol eu faço sais biliares que já repõem a bile que foi gasta na última refeição. Ou posso pegar e converter tudo isso daqui em ácidos graxos
que vão ser convertidos em triacilglicerol fosfolipídio naquelas lipoproteínas que vão para o tecido adiposo guardar lá a sua reserva. Você pode também ter reserva de lipídios no fígado, sim, ele tem reserva. Permanecendo esse excesso aí, enquanto acontece, eu posso gerar NADPH para essas biossínteses aqui, que a gente já sabe que depende, né? E ribose 5-fosfato, que é para sintetizar nucleotídeos e manter a integridade das células hepáticas. Então, essa é a cara do fígado quando você acabou de ter uma refeição rica em carboidratos. Então, quando você come coisas à base de amido, arroz, feijão, milho e por aí vai. Pão. Bom, o fígado, como eu disse, ele é o químico. Ele trabalha com carboidratos, ele também atua em aminoácidos. Vamos ver como que é a atuação do fígado nos aminoácidos. Ele está aqui. Eu não consegui transformar isso em um slide do PowerPoint, tá de fato muito grande e aí a fonte fica pequenininha. Eu quero que você enxergue essas coisas melhor. Então, decidi ampliar isso o máximo que eu pude para poder tornar isso um pouco mais visível. Então, vamos lá. Esse é um hepatócito aqui. Então, esses aminoácidos, de onde que eles vieram, né? Então, eles podem ser aminoácidos que você obteve na alimentação, certo? Que podem ser convertidos, na abundância deles, né, nas próprias proteínas hepáticas. Ou eu posso enviar isso aqui para fazer síntese de proteínas plasmáticas. Alguns aminoácidos a gente pode enviar pelo sangue, que vai atingir os tecidos para produzir as proteínas desses tecidos. E com o nitrogênio dos aminoácidos, nós já vimos, né, dá para fazer nucleotídeos. Dá para fazer hormônios também. A gente viu no caso das catecolaminas, né, que usa tirosina, né, para fazer norepinefrina e epinefrina, né, adrenalina. E porfirinas eu não mostrei, isso está na aula das moléculas relacionadas lá, né, da biossíntese de aminoácidos. Mas isso você pode estudar, é muito tranquilo, não tem muita dificuldade aí. Bom, esse excesso de aminoácidos da refeição ele pode ser também direcionado para várias coisas. Então, por exemplo, eu posso fazer energia a partir disso. Então, eu pego o aminoácido, desamino ele, certo? Tiro um NH3 e converto isso daqui em ureia para secretar de uma forma menos tóxica. E aí eu produzo alfa-cetoácidos, como por exemplo piruvato. Com piruvato eu faço glicose, ativando a gliconeogênese, e isso daqui eu alimento o cérebro, por exemplo. Então, eu soltei essa glicose, que pode ser usada também para o músculo armazenar, né, glicogênio para sua contração, e para o cérebro para ele poder fazer as atividades dele neural. Em algumas situações, quando você está, por exemplo, num jejum, você acaba degradando aminoácidos do músculo, né? Então essa alanina também ela é desaminada, né? Aí produz piruvato, aí as coisas são iguais, né? Muito parecidas aqui. Nós já vimos isso. Ainda na abundância desses aminoácidos, com o piruvato produz acetil-CoA, e essa história você já conhece. Acetil-CoA vai rodar o TCA, produzir CO2 e elétrons, que na cadeia respiratória ajuda com o gradiente de prótons a transformar ADP em ATP, energia para o fígado, a partir de aminoácidos. À medida que acumula o acetil-CoA, porque você fez uma refeição rica em aminoácidos, eu posso sintetizar ácidos graxos. Então, armazeno lipídio a partir de uma dieta base de aminoácidos, né? Aí eu posso guardar isso no fígado, é um material de reserva importante. E como eu produzo grande quantidade de oxalacetato, isso aí também tem a ver com a própria degradação de aminoácidos, vai acabar produzindo esses intermediários, nós já vimos, né, do TCA. Eu posso pegar esse oxalacetato e seguir pela via de gliconeogênese e produzir glicose, que o fígado secreta na corrente sanguínea, né? E aí eu alimento os tecidos extrahepáticos, o cérebro, o músculo, o coração. Então essa aqui é a história
do uso de aminoácidos pelo fígado. Para finalizar, e os lipídios, né? O fígado também ele trabalha com lipídios. Como que é a utilização de lipídios no tecido hepático? Então, os ácidos graxos eles são absorvidos e aí eu posso, com excesso de ácidos graxos, produzir lipídios no fígado, triacilglicerol, por exemplo. Eu posso oxidá-los também para obter energia, né? Então, esses ácidos graxos são exportados para a mitocôndria. A gente já conheceu toda essa história, lá a história do transportador, da carnitina. Lá vira acetil-CoA. Esse acetil-CoA roda o Krebs. E aí eu tenho energia para sintetizar. Eu tenho elétrons para sintetizar ATP e energia para o fígado, quando o indivíduo ele é alimentado apenas com lipídios. O excesso disso, aí a coisa complica um pouco. Começa a produzir corpos cetônicos. Coração e cérebro usam, músculo até, usa corpos cetônicos. Sem problema. O problema é que os corpos cetônicos, eles são ácidos, certo? Beta-hidroxibutirato é um ácido. Isso vai mexer com o pH do sangue. E um pH ácido é uma condição de risco. Então, só esse cuidado tem que ter. Você não pode estender isso por longos períodos, né? Isso acaba causando um problema nos outros órgãos. Excesso de ácidos graxos, de acetil-CoA, pode ser utilizado para a síntese de colesterol. E aí eu preencho lá a vesícula biliar para consumir mais ácidos graxos. E eu posso, a partir do colesterol, sintetizar hormônios. Então eu exporto isso daqui, que depois ele é usado como precursor dos outros hormônios em outros tecidos. O que mais podemos falar aqui? Os ácidos graxos, eles podem ser exportados em lipoproteínas plasmáticas, né? HDL, LDL, VLDL, e isso é distribuído pelos tecidos, inclusive o tecido adiposo que vai armazenar isso daí. E eu posso ter aquela fração de ácidos graxos livres no sangue ligados à proteína albumina que estão lá para o caso de você ter uma necessidade. Aí tem várias explicações para isso, a gente já viu isso em aula anterior aí, que se eu tenho esse ácido graxo, ele tem bastante energia, o glicogênio, quando eu estou numa situação de correr, acaba rápido. E se eu tenho ácido graxo, eu tenho energia que me permite ir muito mais longe. Então é assim que o tecido hepático ele vai lidar com os lipídios. E enfim, é esse tipo de estratégia. E isso mostra para você que o tecido hepático ele é muito versátil e que o tecido hepático ele tem um papel central no metabolismo. Ele, o pâncreas, tem papéis centrais. O pâncreas com a sua regulação hormonal e o tecido hepático com toda essa química, bioquímica que é necessária para atender às demandas de todos os tecidos. Bom, e o músculo, hein? Quais são as fontes de energia do músculo? As fontes de energia necessárias para a contração muscular são as seguintes. Então, você tem uma situação de atividade leve. Você está lendo um livro aí. Então, você está lendo O Senhor dos Anéis, O Hobbit, está em repouso. Então, o que você vai fazer? Você vai consumir os ácidos graxos. É uma situação fácil para você, porque você está respirando, tem oxigênio. Então, você pode consumir ácidos graxos, você pode consumir corpos cetônicos e a própria glicose plasmática. Depende de como você está. Eu acabei de fazer uma refeição? Sim, então consome glicose. Aí eu pego isso daqui, converto em CO2 e produzo ATP, certo? Se eu estou num jejum, então posso consumir ácidos graxos ou corpos cetônicos, dependendo do estágio do jejum. Agora, uma outra coisa que o músculo faz, explosão. Então aquela corrida de 100 metros, né? Atividade intensa. Nessa situação, aí não tem escolha. O negócio é gastar algo que tem energia para agora, é o glicogênio muscular. Então você vai ter a atividade de explosão estimulada por hormônios, certas catecolaminas, norepinefrina, epinefrina, adrenalina. E aí a glicogênio fosforilase A vai
produzir glicose em um fosfato, que vai ser convertido em glicose 6-fosfato. E aí você produz piruvato e lactato e tem ATP para correr. Então essa é uma outra situação, né? No repouso eu vou consumir isso daqui. Aqui depende de se eu estou alimentado ou pouco alimentado. Mas aqui, independente de como eu estiver, eu vou usar isso daqui que é a reserva para explosão. E aí eu produzo lactato. Esse lactato, ele acaba tendo um destino hepático também na hora da recuperação desse músculo aí. Então, o nome disso, né, é ciclo de Cori. É um tipo de cooperação entre o músculo esquelético e o fígado. Então, veja como isso se dá. Então, durante a contração intensa, o glicogênio foi convertido em lactato para produzir ATP e energia. Então, eu gastei o glicogênio, eu consumi para ter o ATP para contração muscular rápida. Esse lactato ele é solúvel no plasma e ele caminha até entrar no tecido hepático. Lactato, nós sabemos que ele é precursor da gliconeogênese, né? Então, com lactato eu sintetizo glicose. Ele é convertido em piruvato em oxalacetato em fosfenolpiruvato, aí eu faço a subida lá da gliconeogênese. E consumo ATP em energia. Mas essa situação de eu gastar ATP na gliconeogênese, nessa recuperação, ela é importante aí, porque eu consigo produzir glicose e essa glicose retorna para o músculo para deixar ele pronto para a próxima explosão. Então você já deve ter observado que quando você faz uma corrida boa, assim, você faz uma corrida rápida de 100 metros, você fica respirando por um bom tempo. Você percebe que o seu corpo está se recuperando, ele faz você respirar. Qual que é a estratégia aí? O que produz mais ATP? O ATP via mitocôndria, certo? Via respiração. Então, esse ATP ele vem disso daqui, dessa respiração. Então, nesse momento em que você está respirando, quando você para os 100 metros, é essa recuperação. Eu estou convertendo o lactato em glicose e mandando isso de volta para cá. É exatamente isso. E aí o seu batimento cardíaco ele é alto, né, para ir transportando essas coisas até que ele vai se acalmando à medida que isso chega à sua conclusão. Esse é o ciclo de Cori. O músculo ele tem uma terceira fonte de energia, né, que também ela é requisitada na atividade de explosão intensa. O nome dessa fonte, fosfocreatina. Então a fosfocreatina ela também ajuda a sintetizar ATP para a contração muscular. Então a contração muscular converte esse ATP em ADP e PI. Né? E fosfocreatina, quando faz isso, é convertida em creatina. Então essa é a cara da fosfocreatina. Então creatina está aqui, fosfocreatina tem um grupo fosfato nessa amina aqui, essa amina primária. E a fosfocreatina é uma reserva de energia. Por quê? Porque esse grupo fosfato eu posso transferir ele para uma molécula do tipo ADP. Quem faz isso é a creatina quinase. Então, durante a atividade física, eu transfiro isso para cá, eu tenho energia para a contração muscular. E aí eu acabo minha reserva de fosfocreatina, produzo creatina. Mas isso é bom, porque você já deve ter visto essa situação, né? Você deu aquele gás, né? Sempre tem um pouquinho mais. Isso aí é porque você tem essas reservas adicionais de creatina. As pessoas que fazem bodybuilding, fisiculturismo, elas sabem disso, né? E utilizam esses compostos aí em seus treinos. Durante a recuperação, que é aquele estado lá que você viu, eu vou pegar uma parte daquela glicose que vem, produzir ATP para fosforilar a creatina de novo e manter o músculo com suas reservas normais. Agora, o cérebro. Quais são as fontes de energia do cérebro? Esse é o mais fácil de todos. Né? Então, situação 1. Dieta normal. Então, você está tendo aquela dieta tradicional, as refeições normais, quando você pode, né? Café da manhã, almoço e janta. E aí você vai gastar glicose. É isso. Essa glicose pode vir dos seus alimentos, porque você pega
alimentos à base de amido e converte em glicose, alimenta diretamente o cérebro, ou vem do glicogênio hepático que está guardado lá. E aí você converte isso em ATP, que vai gerar um impulso elétrico e produz ADP. Produz CO2 também. E no jejum, então você já está, sei lá, umas 3 horas sem comer, 4 horas sem comer, você vai usar corpos cetônicos. Então você já começou a degradar lipídio, já começou a produzir beta-hidroxibutirato, isso vai para o cérebro e ele consome isso. Então isso é o que ele pode utilizar isso daí sem problemas. Isso mantém a atividade cerebral funcionando por um tempo. Mas é óbvio que você tem uma alteração metabólica aí, né? Essa alteração metabólica, ela bom, há uma alteração hormonal também que ocorre aí, e isso vai mexer até com sua disposição. Você fica um pouco chateado, né, porque você está sem comer. Mas o cérebro ele faz isso. Na dieta normal ele usa glicose, que é o substrato preferencial. No jejum prolongado, corpos cetônicos. Só tem isso daí. Ele não tem outros nutrientes que ele trabalhe. Não vai degradar lipídios, por exemplo. Concluo assim a regulação hormonal e integração do metabolismo em mamíferos, parte 1.